Salve Bateras! Sejam bem-vindos ao canal do Batera, que tá começando agora, mas começamos em grande estilo, com os dois pés na porta já. Eu tive a honra de entrevistar um dos maiores bateras da atualidade, Amilcar Cristófaro, do Torture Squad, que representa aí o Brasil e o metal nacional mundo afora. Então fica aí com a entrevista, é nóis! Quanto tempo mesmo você tá na estrada aí, Amilcar? Bom, eu toco desde 92. Hoje, outubro de 2004, faz exatamente 21 anos da primeira vez que eu entrei no estúdio. Outubro de 93, eu tava entrando em estúdio para gravar nossa primeira demo tape, a So in Hell. Comecei a tocar bateria em 92, aí depois de um ano tive minha banda ali, que teve era uma banda do meu irmão, que aí depois que eu entrei, entrou uns outros amigos também que estavam começando a tocar um instrumento, aí fizemos uma banda virar um trash crossover desgraceiro. Animal. E aí depois eu entrei no Torture Squad, que é a banda que eu tô até hoje. E quando eu entrei, que entrou o Castor também, que entrou. Aí eu trouxe o Fúvio, o ex-guitarrista, e o Vitor Rodrigues, que era da minha banda também, que era o vocal. Aí a partir daí que a banda começou a ter um foco de banda mesmo, de querer se expandir aquela mais. rotina, né? Depois que a gente entrou, eu acho que naturalmente foi muito na sequência de você ir conhecendo sons, conhecendo bandas, conhecendo mais o instrumento. Então foi tudo uma explosão de coisas acontecendo, assim, que culminou no som da banda. E foi colocando sempre na música da banda. Entendeu? Então conta aí, por que a batera? Porque, pô, tem tanto instrumento mais fácil mais econômico, mais fácil de transportar, de tocar, mas por que essa paixão assim pela bateria? Com certeza, né? Eu acho que essa é uma pergunta que você tem que fazer para todos os bateristas, né? cara, porque é mesmo, né? É foda, né? E você vê que a bateria tem tem uma magia, né? Essa coisa do tocar tambor é uma coisa, sei lá, instintiva, né? Não sei, aquela coisa. Você vai rudimentar também, né? Desde os povos mais antigos é tamborzão, né? Pois é, cara. A gente acabou de fazer uma turnê sul-americana e a gente tocou numa cidade chamada Cusco, no Peru. Que é uma cidade relativamente perto de Machu Picchu, ali onde que os incas viveram. E a gente foi num museu, o que tinha no museu? Um tambor, cara. Então pois é, cara. O tambor é essa coisa, né? Não sei, uma coisa bem roots nossa, né? Eu acredito muito que tenha algo que passe no sangue, assim. Meu pai gostava muito de música, meu pai foi baterista na década de 60, ele se formou no Conservatório Musical Ipiranga, lecionou na década de 60, teve as bandas dele, teve o The Four Boys, que era uma banda de twist com os amigos, teve até um tio meu que tocou baixo, o meu tio Cláudio. Então, desde criança está em contato. Contato com música no geral, né? Não segmentada. O segmento do rock, assim, do metal, veio a partir da minha adolescência mesmo. Eu lembro de escutar, por exemplo, Live Killers do Queen, e ter uma parte na Keep Yourself Alive, e eu pegar... Essa história é uma história meio que parecida dos bateras, mas é mesmo o que acontece. Assim que de rola, pegar né? a cadeira da cozinha, meter as tampas da panela e ficar... Sem você saber o que você tá fazendo, você fazer. Rolava essa coisa legal, assim, de sentir, sem saber. Aí, meu irmão tinha a batera, ele deixava a batera no quarto lá e ia trabalhar, na época que ele começou a trampar. E aí eu comecei a, sentar na batera e fazer algumas coisas. E aí eu comecei a pegar gosto pela batera por causa disso. E aí eu acho que nessa atitude de, sem querer, sem perceber, de sentar na bateria e tocar, eu acho que foi despertando uma coisa em mim que eu não sabia que eu tinha. De eu tava ali. Assim. E aí foi desenvolvendo até que virou a minha vida mesmo, né? Aí começou, aí veio 91, 92, 93, que aí comecei a tocar, aí entrei na banda, que tava começando todo mundo com a mesma visão, amigos também tocando na mesma hora, e todo mundo subindo no instrumento, e pá, aí foi. Eu costumo falar que quando eu trabalhava na associação do banco, por exemplo, eu fazia tudo que tinha que fazer, mas eu não estava lá ao mesmo tempo, porque era o Walkman e era a cabeça na música. Assim. O que eu via naquela época era o que eu vivo hoje, de dar aula de batera, viver do instrumento, tudo. Então o que eu vivo hoje é uma busca que eu
que eu comecei a ter desde quando eu me conheço por gente, né? De você parar e você falar, puto, o que eu quero da minha vida, né? E aí eu acho que as pessoas têm que se respeitarem. Se respeitarem não um com o outro, é se respeitar. É tipo, respeitar a sua realidade. Com certeza. Você querer ser uma profissão, exercer uma profissão, ser um músico e tal, é uma coisa. Se você não pode ser aquilo porque você não pode abrir mão de algumas coisas, aceite aquilo e aceite a sua realidade. Assim como eu aceitei a minha de abrir mão de tudo e ir atrás do meu sonho, que é o que eu vivo até hoje. Então, e eu sei que eu aprendi a ter compreensão com a vida, com as coisas, de não deixar de ter o objetivo, não deixar de ter o foco, não deixar de ter o desejo por alguma coisa, mas saber que aquilo pode demorar a vir, mas que vem com o trabalho. Eu acho que o cara se respeitando, isso é o princípio de tudo. Ele não vivendo como músico ou vivendo como músico. Teria algum álbum assim que você indica para os bateras, um álbum que você ouve e pela bateria você indicaria assim? Eu vou falar o primeiro que me veio na cabeça, porque na verdade se a gente parar num bar pra tomar uma e conversar, a gente vai falar e vai lembrar de vários discos. E não vai parar, né? Não vai. E eu vou te falar um que me veio na cabeça agora. É o Dave Lombardo, quando saiu do Slayer, ele montou uma banda chamada Grip Inc. E o primeiro disco do Grip Inc. é Power of Inner Strength, o nome do disco. É um disco pra batera de metal. Tem o thrash metal, tem agressividade e tem um tribal, um estilo tribal, uns tambor grave, um tambor power mesmo, assim, um som de bateria power que só o Lombardo, né, cara? O Lombardo se tornou um dos meus grandes heróis, né, cara? No thrash metal ele é a minha influência número 1, né? Com certeza. E aí, esse Power of Inner Strength do Grip Inc. eu, recomendo total, assim, pros bateras que não conhecem. Vamos ficar a dica aí, né, pra quem não conhece. E tem uma característica que é muito sua, assim, que é a condução aberta, né, aqui no chimbal, da esquerdinha. E por que isso aí? Na raça, né? Na raça. Não sou ambidestro, eu sou destro. E aí... Isso é muito legal você perguntar, porque muita gente acha que eu sou ambidestro. Não sou, eu sou destro e busco a ambidestria. Tanto no pé esquerdo vai ser eternamente na busca, a mão esquerda também. E eu posso falar por uma experiência própria que eu nunca fui um cara de estudar. Os meus estudos foram sempre vendo, observando o que os outros bateras faziam, em vídeo, show, em tudo. E eu trazia, eu sempre ensaiei muito, eu sempre dei muita importância pro ensaio, e dou até hoje. E os caras da banda também, então a gente é uma banda que ensaia bastante e curte ensaiar. E nos ensaios eu trazia aquilo, fazia na batera e tentava incorporar aquilo de um jeito meu numa música nossa. Então todo ensaio eu ensaiava aquela coisa nova que eu peguei, porque tava na música, porque eu ia ensaiar a música, então eu ensaiava aquilo. Então o meu estudo foi isso, durante a vida inteira, até hoje é assim. Só que a partir do momento que eu comecei a lecionar, aí eu me vi falando assim, eu tenho que parar e eu tenho que estudar. Sim, duas coisas que fez eu realmente parar e estudar e mostrou pra mim, falou assim, você tem que parar e estudar pra você fazer bem, foi rudimento e 2 bumbos. 2 bumbos eu sei tocar, mas eu quero ir além do que eu sei. Então, para ir além do que eu sei, eu tenho que parar e estudar. Porque aí envolve força física, envolve resistência, precisão, tudo, né? Depois que eu comecei a dar aula, que eu realmente parei e comecei a ter o gosto por estudar a batera. E ver a batera de uma outra forma. Com certeza. Porque eu via... Gabriel, eu via a batera como uma coisa, assim... Eu era um headbanger tocando batera. Hoje eu me considero um baterista headbanger, mas antes eu era um headbanger que tocava batera, é bem isso, cara. Tanto que acho que eu posso falar aqui, a gente tá em 2014, eu acho que coisa de 3 anos atrás, teve um dia que eu cheguei no estúdio, a gente tem um estúdio próprio que a gente ensaia, e aí eu cheguei no estúdio, fiquei olhando pra minha batera e fiquei olhando de uma forma que eu nunca olhei assim, e fiquei olhando os tons, os surdos, os pratos.
Aí eu fiquei pensando assim, admirando e falando assim, caramba, tem bastante coisa aqui, cara. E aí eu fui pensando como que as coisas foram entrando. Porque não foi gratuitamente que foi entrando. O Splash tá lá porque teve um motivo para ele estar lá. O primeiro prato de efeito que eu tive foi um bell. Um bell... Porque qualquer coisinha, se eu tivesse uma parada, eu queria... Tinha pausas que eu queria preencher e tinha pausas que não. A que eu queria preencher, geralmente era um bell. E aí eu comecei a perceber que se eu colocasse só bell, ia ficar cansativo. Aí eu falei, pô, tem que ter outro prato, splash. Mesma coisa, puta, só bell e splash vai ficar cansativo, mini China. Até que chegou o stackzinho de 6x8. Então eu tenho esses 4 de efeitos, fora os 2 Chinas, que é um de 18 mais agudo, um de 20 mais grave. Que só auxilia no que você quer na música. Então, e é mesmo, se você... Isso é legal porque faz você trabalhar com a música mesmo, de vir os timbres, né, as sonoridades de cada prato, encaixar. Com certeza. Você faz um caixa China ali, você, às vezes no seu instinto ali, você vê que é muito agudinho, você fala, não, então eu vou no grave aqui. Aí encaixou com o riff, que é um pouco mais grave. Com certeza. Né? Então foi tudo entrando, assim, um ataque aqui que tá depois do surdo. Por quê? Por que tem que ter um ataque aqui? Pô, eu vou acabar a virada aqui, vou fazer isso, vou acabar aqui, vou fazer isso. Não, aqui ó. Então, muitas vezes você vê muitos pratos numa batera, mas tem uma lógica, tem um porquê ele tá lá, não é gratuito. E eu fiquei pirando assim na minha batera e pensando eu como batera mesmo. Aí acho que a partir desse momento que eu comecei a me sentir um pouco mais batera, assim, e menos o lado headbanger e mais o lado batera. Foi muito legal, assim, cara. E eu me sinto bem hoje com esse lance de estudar a batera, eu tenho as minhas buscas. Sei que eu faço algum assunto legal, mas tem outro que eu sei que eu tenho que melhorar e eu sempre tentando manter ao máximo estudo, misturar com as correrias da vida, né? A gente tem que misturar mesmo, e é assim que é. Mas é isso aí. Eu acho que uma coisa interessante também de falar, muitos bateras me perguntam e eu vejo muito lance de como conseguir endorser, como conseguir patrocínio e tal. Importante. O meu contato com o patrocínio como foi? Em 2001 até 2002, 2003. Entre 2002 e 2003 eu comecei a usar a Orion. Eu só usava os pratos, assim, os pratos gringos mesmo, né? Então já tive Zildjian, Sabian, o FIP, um prato italiano muito bom. Tive vários pratos. Aí eles foram rachando e aí a Orion começou a entrar no mercado. E aí eu conheci o Solo Pro. E eu curti o som, independente de liga, independente de qualquer coisa, independente, sem preconceito, sem nada. Eu acho que uma coisa legal, assim, da nossa atitude de curtir um som, eu acho que é essa coisa, a gente não é pré-concebido, não é tipo, não tem ideias pré-concebidas, é uma coisa de atitude, de achar ou não e pronto, acabou. Se foda, né? Eu curti o som no prato, independente da liga, e comecei a incorporar os Orions no meu set. E aí foi justo nessa época que minha confiança foi crescendo como músico e minha visão, tudo, e isso foi me dando confiança, de falar, eu vou chegar no pessoal da Orion e vou falar, que eu uso o prato, que eu curto e que seria muito legal a gente ter uma parceria. E nasceu dessa forma, mas de uma forma honesta, porque eu uso mesmo, eu usava mesmo, então eu já curti o prato. Não é só chegar e, pegar os pratos de graça e, não é só isso, é você... Gostar mesmo. Pois é. E aí nasceu exatamente disso. Então eu acho que isso fica um toque pros bateras, de tipo pegar um prato, pegar mesmo os pratos. Aliás, tem um Ride de 21 muito bom aí que lançaram. Fazendo mexer. Tem na Expo desse ano, esse ano faz 10 anos do patrocínio, da parceria, né, que eu tenho com a Orion. E aí, para celebrar esses 10 anos, a Orion fez um Ride 21 Signature meu, que chama Orion Squad, né, que é pra juntar ali com o nome da banda. Sem exageros, cara, pra mim é o melhor ride que eu toquei, pra falar a real, assim. Já toquei em vários, mas eu me associei tanto, eu me senti tão bem tocando esse ride, cara. O ping, o som controlado da cúpula, o som tá lá, estruturado, ele não some. Ele tem uma sobra, um sustain natural do prato.
E fiquei extremamente feliz com o prato, né, cara? Bom, até isso, né, de 2004 que eu comecei a parceria até hoje, é isso aí, velho. Essa parceria de também estar lá com a marca e dando os feedback pra marca do tipo, ó, esse aqui rachou rápido. Esse daqui, ó, puta, não soa legal quando... Legal. Então é sempre uma parceria uma troca, mesmo, né? Com certeza. E eu tenho que falar que o crescimento da Orion é graças à atitude deles, meu. Atitude deles. Porque eu já fui endossado por marca nacional que não tinha a mesma atitude. A atitude de cabeça fechada. A atitude de não querer crescer. E eles não. Eles é... E não é a atitude de querer ser o melhor. É a atitude de, a gente tá aqui dando uma outra possibilidade para você. E isso nossa, a Orion mata pau, assim, cara. Na maior humildade do mundo, fazendo os grandes pratos. Pra mim, indiscutivelmente, a melhor marca de prato nacional, sem sombra de dúvidas, embora a Octagon tenha uma grande tradição de prato no Brasil, como tinha a Ziltanã, década de 80 e tal, mas a Orion realmente, que nem você falou, tem um leque de modelos, um leque de timbres, B8, B10, B20, a Orion realmente merece esse crédito aí. Com certeza. Então, pra fechar aí a nossa entrevista, muito bacana, uma pergunta aí sobre você no Torture. Como você encara as composições numa banda em que é uma guitarra, baixo, batera e voz, assim? Você consegue entender? Se você vê um diferencial de não ter uma guitarra ali, uma segunda guitarra para preencher mais, se a batera às vezes tem que ter essa atitude de preencher o som. Com certeza isso é uma coisa que sempre seguiu a gente. O fato de não ter uma segunda guitarra. Porque o Cristiano, o Fusco, que era o idealizador da banda, o fundador, ele sempre teve um gosto bem legal de guitarra, assim, de som, de peso, de timbre, porque ele é rifeiro. Então o rifeiro, ele sempre tem aquele gosto legal para som de guitarra, né? Que é o que determina o som da banda, né? Com certeza. Então o som de guitarra, isso fez com que ele também pensasse e falasse, meu som vai ter que vir monstruoso agora. Então, inevitavelmente, a gente passou 19 anos com o frontman cantando. Mas a gente era um trio de instrumental. Era baixo, bateria e guitarra. E o meu pensamento, assim como o do Castor, sempre foi esse. De tipo, onde dá pra trabalhar um baixo e batera, até porque eu e o Castor, a gente tem uma influência grande, assim, da cozinha da década de 70. A gente quer sempre misturar isso com o thrash e o death metal que a gente tem influência, que é a nossa banda. A nossa banda é thrash e death metal. Mas, não tem como você não ter influência de Neil Peart, Geddy Lee, putz, sabe? Não tem como, cara. Chris Squire, Bill Bruford, do Yes, não tem... década de 70 é muito músico ali, é muito os caras verdadeiros nos instrumentos. Então a nossa ideia é trazer isso junto com o thrash e o death e fazer o nosso som. E tentando trabalhar aonde dá, né? Dentro de um bom senso, que a gente acha que tem um bom senso, e não ficar... Virar bagunça. Exatamente, não virar bagunça. Isso aí, então, mó prazer estar aí, ser o primeiro entrevistado aí do grande blog. Blog aí é um vlog, né? Um vlog. Canal no YouTube. Essa modernidade pra mim coisas novas. Se inscrevam aí, porque vai vir muita novidade aí. É um prazer aí estar com esse grande batera. Grande batera Gabriel muito também. Muito obrigado. Parabéns aí. Junto. E é isso aí. É nóis. Bom, só para dar um toque que o Raid de 21 Signature meu com a Orion, do modelo Orion Squad, já está disponível, é só entrar no site da Orion, orionsymbols.com.br. Espero que todos curtem o prato aí, mas é legal conhecer o prato e sacar qual que é o som, isso é o importante, antes de ter qualquer opinião, né? E falar também de 2 shows importantes que vai rolar nesse ano. Um é dia 29 de novembro com o Sepultura e o Project 46 no Aquarius, que é Zona Leste aqui de São Paulo. Dia 29/11, se não me engano é um sábado, não tenho certeza.
E um show muito importante pra gente, vai ser um outro capítulo da história da banda sendo narrado e documentado, que vai ser dia 20 de dezembro no Blackmore Rock Bar aqui em São Paulo. A gente vai gravar um DVD que vai se chamar Coup d'État Live. Coup d'État é uma expressão em francês para golpe de Estado, porque o nosso disco novo, que chama Esquadrão de Tortura, ele é um disco conceitual sobre a ditadura militar no Brasil. Então, dia 20 de dezembro vai ser um dia muito especial pra gente, e que será a gravação do DVD, junto com o Sangrena e com o Alckmenia, duas grandes bandas da cena metal nacional. Então eu convido aqui todo mundo que quiser curtir, sangrar um pouco o ouvido, estão todos convidados. Aquela pressão, né? É isso aí. Então fechou. Quem quiser saber mais informações, acesse lá www.torturesquad.net. No Facebook também você acha lá Torture Squad Metal, Torture Squad Brasil. E o show, como a porta abre às 21 horas. É isso aí. É nóis.